Boa noite! Vamos iniciar em breve mais uma live com a Erlanger. A live que acaba quando termina. Hoje o nosso convidado, meu convidado, é o Stepan Nersessian, que é um querido, baita de um ator, muito militante como sindicalista, como político, ele vai falar sobre isso. Tem um trabalho maravilhoso no Retiro dos Artistas e agora está se lançando como romancista. Eu li o livro dele, muito bacana, recomendo a leitura, a gente vai falar sobre ele no final, mas primeiro vamos ver se ele consegue entrar no vivo. É um processo que algumas pessoas fazem com facilidade, outras fazem com maior dificuldade, a internet cai, mas vamos levando. Eu, nas minhas lives que eu tenho feito ultimamente, 5 minutos antes, dar uma olhada na atualização de notícias, que a gente nunca sabe o que aprontaram pra gente pouco tempo antes, pra gente não ficar totalmente fora da realidade. Hoje a grande notícia, um troço espetacular, foi o Biden. Ele mediou um acordo de a Johnson Johnson, que está com uma vacina que é muito poderosa, a Janssen, que é ministrada uma dose só e parece que tem resultados excelentes, com a Merkel, que seria a grande concorrente dela nos Estados Unidos. Eles fizeram uma parceria e os caras vão sair produzindo vacina em quantidade, enquanto nós aqui estamos em campanha para tirar máscara, todo mundo se abraçar, continuar tomando cloroquina, e os índices de infecção cada vez maiores, leitos entupidos, mas esse é um tema para outro assunto. Cadê o nosso Stepan? Vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre fico em dúvida sobre o áudio. Meu áudio está bom? Alto e claro? Eu estou falando sozinho e ninguém está me ouvindo. Mais som, mais grave, mais agudo. Todo mundo me ouvindo aí, por favor? Obrigado. Stepan Nersessian. Stepan Nersessian, eu morei minha infância e início de juventude na rua Álvaro Ramos. E eu vou falar sobre isso, que de vez em quando passava. Obrigado, Lúcio Severo. Que de vez em quando ele passava lá pela rua. Obrigado, Ricardo. Stepan, vamos pescá-lo. Aquela novela de sempre. Se você puder solicitar. Opa, tudo direitinho. Lança livro, aí o cara fica. Mídias sociais. Pessoal que fica mandando pergunta, eu peço desculpa, que a não ser que seja uma coisa. Tá pensando? Ô, Stepan, tudo Pô, bem? Bem-vindo à saudade, live, bem-vindo à live que acaba quando termina. que Pô, bom te ver. saudade. Eu achei que você ia atrás. Você tem aquele São Sebastião, meu Deus, aquele pintado maravilhoso Glauco Rodrigues. ficou com você? Eu tenho um 3x4, né? Que É. foram vários. Tem uns grandões, ficaram no Museu de Arte Moderna, outros para colecionadores, o Mas é um espetáculo. Marcel Teres e tal. Eu não tinha nem. Muito, Por que muito que ele te bonito. escolheu? Porque eu parecia São Sebastião. De Eu tanto levar flechada, de tanto levar flechada. de tanto levar frechada. E curioso que depois eu fiz durante quase 20 anos o Alto de São Sebastião, todo dia 20 de janeiro. O Ginaldo de Souza dirigia ali em frente à estátua, ali em frente à Manchete, na Praia do Russell. Vinha a procissão e aí depois parava ali e a gente fazia o Alto de São Sebastião. E eu fiz durante anos. Até que um dia eu pedi para ser substituído. Eu falei, Ginaldo, eu não quero fazer mais. Ele, não, mas por quê? Eu falei, pô, Ginaldo, não dá. O cara fala, e o jovem São Sebastião, pô. Eu já tô Por me falar, arrastando. por falar em jovem, aqui a pessoa começa falando sobre infância. Você é de Cristalina, Em Goiás, Goiás? Como é Goiás. que Sou você, goiano. como é que você passou a infância? Como é que você veio parar no Rio? Conta aí a sua história de vida Não, desde o início. a minha mãe é cearense, meu pai é armênio. Minha mãe, minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, uma já faleceu, todas nasceram no Ceará.
eu fui o único goiano, porque meu pai teve lá uma vez para negócio de garimpo e tal, os armênios, boa parte dos armênios do Brasil foram lá garimpar cristal de rocha, né? Aí depois voltaram da Segunda Guerra Mundial, o cristal de rocha tinha um valor extraordinário, assim, pô, era a coisa mais cobiçada pelo mundo, porque era usado na comunicação, o cristal mesmo, né? Então, e meu pai foi para lá. E aí lá, então, eu acabei nascendo, fiquei ali um tempo, até uns 3, 4 anos de idade, numa chácara, e depois a gente se mudou para Goiânia, a capital lá do estado de Goiás, onde eu fiquei até os 14 anos, mais ou menos. Depois, várias coisas assim do destino acabaram me trazendo ao Rio de Janeiro, mas assim, sem pretensão nenhuma. Não vim aqui para fazer carreira, não vim para nada disso. Eu fazia parte do movimento estudantil de Goiás naquela ocasião, era secundarista e tal, coincidiu de ser 68, aquela época de muita repressão e etc e tal, e aí ficando cada vez mais violenta, e pessoas morrendo, e amigos, né, desaparecendo e etc e tal. E pelo histórico da minha família, minha irmã mais velha, armênia, já tinha sido presa 2 vezes, e, e a gente sofreu algumas invasões na nossa casa, de exército, de DOPS, de tudo. E tinha um clima assim, muito perigoso na ocasião. O nego falou, vai embora para o Rio, passar um tempo. Minha irmã morava aqui, já namorava o Xavier de Oliveira, que era diretor de cinema. Ela trabalhava na ONU. E então eu vim aqui para ficar uns dias aqui no Rio. Ficar uns dias, não, um mês mais ou menos. Apesar de que eu já estava trabalhando lá em Goiânia, eu trabalhava no jornal, no 5 de março, era auxiliar de revisor, né? E aí eu vim para cá e estavam fazendo teste para o filme e eu fui lá de bobeira, porque um primo chamou, o primo do Xavier me chamou, vamos lá ver, Goiânia, fica aí, parado. O Nada. Marcelo Zona O Sul? Marcelo Zona Sul. Aí eu fui lá, era no Teatro Opinião. Cheguei lá no final da tarde, já tinha 200 pessoas que tinham feito o teste. Aí no final eu entrei na sala, eu era muito brincalhão, muito cínico e tal. E aí ele fala, faz o teste também, não sei o que. Eu de sacanagem, improvisa, faz isso, não sei o que. Eu fiz lá minhas macaquices, que eu já era acostumado a fazer. E para coitado da tristeza do diretor, todo mundo me deu 10. Mas, assim, é uma coisa impressionante. Eu me lembrei depois que você era de Goiás, mas, assim, você encarnou a alma do jovem carioca. Assim, foi uma coisa impressionante. As pessoas, quando eu avisei que eu ia fazer essa entrevista, as pessoas falaram, Marcelo Zona Sul marcou uma geração, Marcelo Zona Sul. Uma coisa impressionante. Marcou demais aquele filme, foi uma coisa assim muito impressionante. Eu até já comentei isso outras vezes, Erlânio, para você ter ideia da dimensão do sucesso daquele filme, quando eu fui fazer a primeira... É do Fontoura, né? Não, Xavier de Oliveira. Ah. O Não, o Fontoura, Fontoura é a Rainha eu Diaba. fiz a Rainha Diaba. Diaba, é. O filme, o Marcelo Zona Sul, era um sucesso tão extraordinário. Quando eu fui fazer a novela, a primeira novela na Globo, chamava Bandeira 2, que era preto e branco também, a chamada da novela na TV Globo falava o nome de todo mundo, né? Viu? Paulo Gracindo, não sei o que, e no final dizia, Stepan Essessian, o garoto de Marcelo Zona Sul. Para você ver, eles usavam um sucesso do cinema como referência para uma chamada de novela. Foi muito importante, né? Foi bem marcante na minha vida. Ô, Stepan, eu não sei se é delírio meu, que, aliás, por falar em delírio, nós vamos chegar no final falando do seu livro, que é um festival de delírios. Delírio, Eu me lembro, eu Bom, morei numa vila na Álvaro Ramos. eu Aí eu tenho também. memória de ver você passando e também a Sônia Braga. Obviamente eu prestava muito mais atenção na Sônia Braga do que em você. Mas você morou lá, Morei na Álvaro Ramos, uma vila de casa daquela lá em mas cima. não com a Sônia Braga. Não, 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 Não. nem conhecia a Sônia naquela época. Mas sabia que ela morou lá. É porque deve ter morado, ou então devia estar ali, porque a Álvaro Ramos, a Rua da Passagem, Álvaro Ramos, Arnaldo Quintela e a Fernandes ali,
durante um período, aquilo ali foi o núcleo, foi a Hollywood brasileira. É mesmo? Ali se concentravam mais de 12 produtores de cinema. A Líder, que era o único laboratório que revelava filmes, era na Álvaro Ramos, logo no começo. E os produtores todos, Batarin, então, a Citer, Adolfo Chaves, todo mundo, as produções eram ali. Então havia uma circulação muito grande de todo mundo de cinema, porque, por exemplo, todo mundo ia ver o Copião na Líder. Então tinha um bar em frente que ficava. 10 filmes estavam sendo feitos. Aí uma turma entrava, via o Copião, voltava, sentava ali no bar, outra entrava, aí ficava aquele aglomerado de artistas. E a Verona Filmes e Blastep, todos os produtores que alugavam. A Verona alugava equipamento, era como se fosse a Quanta de hoje. Alugava, era ali na Rua da Passagem, esquina com a Fernandes. Eu esqueci o primeiro nome do Fernandes lá. Então tinha muito aquilo ali. E eu morei, né, exatamente nesse período. A gente morou ali. Cabelão. Cabeludão, É. sofredor, sempre sofrendo, sempre sofrendo. Olha só, assim, eu fui pesquisar, você tem mais de 80 papéis, mas assim, eu me lembro, assim, acho que para mim, assim, marcantes são o Marcelo Salvaçor, obviamente, depois a Rainha de Aba, né, do Fontoro, que você faz um gigolô, não é? Gigolô. E o do Kaká, Chica da Silva. Chica da Silva. Assim, é uma pergunta que eu sempre faço chata para artista, assim, quais são os papéis, não vale o Chacrinha, depois a gente fala, que você, assim, você olha e diz assim, caramba, eu fiz isso, faria de novo, gosto muito. Erlanger, com toda sinceridade, foram tantos filmes e coisas que eu fui fazendo ao longo da vida que eu algumas coisas eu sei que eu posso te dizer, por exemplo, que esses personagens todos me ensinaram muito a viver, né? Essa é uma dádiva, né? Da arte de você representar papéis. Eu talvez, eu digo que eu devo muito, mas muito, muito a todos os personagens que eu fiz, porque tantas experiências na vida que eu deveria levar muito tempo para ter e que de repente eu vivenciei no cinema, né? E o Rio de Janeiro me foi apresentado pelo cinema brasileiro. Eu conheci todo o Rio de Janeiro através de filmes, porque a gente fazia muita externa, não era pouco estúdio, era todo mundo. Então, Zona Norte, Zona Sul, favela, morro, e a saúde, o Santo Cristo, isso tudo assim, o cenário. E, ao mesmo tempo, a vivência, vivenciando personagens com cargas de sofrimento, de experiência de vida que eu talvez demorasse anos para poder vivenciar ou encontrar. E que, através da dramaturgia, eu fui tendo que vivenciar. E quando você faz um papel, por mais que seja ficcional, aquilo te marca muito, porque você sente a representação. E isso me deu uma alegria muito grande, que foi ir rompendo cada vez mais com qualquer tipo de preconceito, com qualquer tipo de personagem, ou da ficção ou da vida real. Não, e você vai do drama à comédia, que é uma raridade, né? Parece que é fácil, mas não é não. Houve muito isso, que eu fazia, como é boa nossa empregada e tal, e que nego morria de rir, e o padre que queria pecar, e ao mesmo tempo fazia barra pesada, e fazia Rainha Diaba, e fazia Andréa Cara e Coragem e tal. Então eu fui fazendo, e isso tudo foi influenciando fortemente na minha vida, na minha personalidade, me criando. Então eu falo que eu sou muito grato a todos os personagens, eu sou grato à família, né? Essa segunda família, que é a família do cinema. Cheguei muito cedo, com 14 anos, então eu tive vários pais, né? Que eu posso dizer, vários irmãos, né? Isso vai te moldando e vai te dando um conhecimento muito grande. Então, foi assim que eu fiquei, talvez, também muito identificado. Estão falando aqui do Feijão Maravilha. Feijão Maravilha. Novela do Braulio Pedroso, maravilhosa. Então eu talvez que eu fui sendo identificado muito como um carioca, porque
conhecendo a cidade, andando. Eu era muito caminhador também, gostava muito de andar e de frequentar e de ir. Eu nunca me fiquei restrito a uma zona do Rio de Janeiro, né? Até a zona do Mangue eu ia e filmei lá, conheci. E então eu corri tudo isso e fui apaixonado pelas coisas que o nosso Rio de Janeiro tinha e tem ainda, está sufocado, mas tem, que é a alegria, que é a convivência, que é pô, a sagacidade das pessoas, a malandragem, né? A malandragem branca, que boa, né? A malandragem que se tinha e que era de inteligência, de esperteza, de tal, não sei o que tal. E isso você encontrava no subúrbio. E eu fui um frequentador de subúrbio, fui apaixonado por futebol, apaixonado por samba, apaixonado por praia, apaixonado por essa malemolência, por esse espírito, assim, tomado pelo espírito carioca. E muita gente falava, não, esse cara é carioca, não é possível. Esse cara é carioca, não é possível. E, na Stefan, verdade, eu era um goiano é, do pé rachado. você não fica com a marca, porque você vê que eu lembrei, o que veio na minha cabeça logo foi o Marcelo Zona Sul, mas não tem jeito. É o último trabalho, o Chacrinha. Eu queria até que você explicasse, porque eu poucas vezes eu vi, eu falei isso com você quando eu fui ver assim, parece encarnação, é um negócio, eu te falar, sabe que eu gosto, eu fiquei arrepiado. Imagina. Baixou santo, primeiro baixou, como é que foi? E segundo, como é que você se livra fácil depois do personagem? Chac... Mais ou menos assim, né? Normalmente eu não incorporo para ficar mas o Chacrinha tinha algumas coisas especiais, eu percebi assim. Durante todo aquele período que era de grande felicidade pela repercussão, pelo resultado do trabalho, ao mesmo tempo eu percebia que muitas vezes eu ficava meio hipocondríaco, meio me adoecia muito o tempo todo, Que nem o Chacrinha. que nem o Chacrinha, que essa É. parte era uma coisa, porque eu incorporava aquilo assim, aquelas emoções e tal. E então isso aconteceu. Agora, eu também, Erlândia, sem falsa modéstia nenhuma, quando as pessoas falam assim, nossa, eu fiquei surpreso com o resultado do Chacrinha, eu falo, eu muito mais ainda. Eu jamais imaginei que pudesse chegar ali. Isso aí tem uma convergência aí de várias coisas práticas, objetivas, realistas, e tem uma magia que de vez em quando acontece no teatro, na arte. Você, pô, de repente, o Chacrinha permitiu que eu representasse. Eu revelo, assim, talvez eu tento entender que talvez a única coisa assim, técnica de verdade que eu fiz é que eu tinha certeza absoluta que eu tinha que desaparecer. Eu, Stepan Necessiano, meu ego, minha cara, minha persona, tinha que desaparecer. Que eu ali não era nada além do que um cavalo do Chacrinha. E aí entra um exercício de você exterminar a vaidade ou qualquer pretensão, de saber que é o seguinte, olha, ninguém está vindo me ver. As pessoas estão entrando, estão comprando ingresso, estão indo ao teatro para Fazer o Chacrinha. ver o Chacrinha. Então eu sabia que a magia da história seria assim, quanto mais eu tivesse isolado, que as pessoas olhassem e não conseguissem, eu tentava não deixar brecha nenhuma para ninguém me flagrar, eu, Stepan, porque era o Chacrinha, e como o Chacrinha é um personagem apaixonante, que desperta paixões e saudades, as pessoas ficavam ali já assim, de boca aberta, querendo ver. Quando eu aparecia de Chacrinha no final do primeiro ato, começo do segundo, tinha uma reação muito pouco comum no teatro, porque era um tinham pessoas que caíam no choro imediatamente, começavam a chorar na plateia, várias pessoas se emocionando com a própria história de vida delas em relação ao quanto que o programa de Chacrinha deve ter marcado cada um deles, quantos viveram. Não, ele revolucionou a comunicação Pois é. no Brasil. Agora, eu vou te falar um negócio assim. Você sabe que eu gosto de teatro, vou muito a teatro e conheço muitos artistas. Para mim é muito difícil estar olhando e não estar vendo o meu conhecido. Eu esqueci que era você.
Você realmente, Pois você é, falou, é um negócio é, impressionante. era assim, eu mesmo, pô, terminava o espetáculo, que eram puxados, eram 2 atos, eram quase 2 horas, sempre o segundo ato era um programa atrás do outro, eu não saía de cena, não sei o quê, e eu fazia assim, pô, quando terminava, eu saía, levava uma respiração, assim, de uns 2, 3, 4, 5 minutos de, de aterrissagem, de volta à Terra. Era como se eu tivesse realmente viajado. Foi uma das experiências, e com certeza, dificilmente, pode ser que aconteça, dificilmente eu terei outra assim, tão rica, que tenha provocado e tenha proporcionado tanta emoção para tantas pessoas, né, para o universo que o Chacrinha representava, para essa lembrança. Tinha uma coisa que eu sempre reparava, que era interessante, que o primeiro ato era biográfico e tal, contava a história da vida dele no Nordeste, e a plateia, que era a mesma, assistiu o primeiro ato com aquele comportamento de quem está vendo uma peça de teatro. Uhum. E quando entrava o segundo ato, que era o Chacrinha em cena, Era o auditório do Chacrinha, né? aquela mesma plateia virava É. um auditório Vai de pro trono, não televisão. vai, vai. Virou, era a Eles plateia viram a do Chacrinha. loucura. É. E a Stepan, loucura. Aquele senhor vou, sério com aquela mulher que estava cantando e dançando e pulando. Ficava... Pô, era uma festa, era um bacanal. eu acho que pode voltar. Assim, mas voltando para a sua história de vida, colado com a sua militância, eu te acompanho, volta e meia você fala do genocídio dos armênios. É, A minha curiosidade é o seguinte: você traz porque você acha que não é um assunto conhecido, é porque a Turquia ainda não reconhece. O que ainda resta em relação a esse pequeno holocausto? Explica para as pessoas também o que foi. foi o primeiro grande genocídio daquele século. Quase dizimaram numa matança dos turcos, quase acabaram com o povo armênio. E algumas coisas assim, eu volto sempre a esse assunto e falo. A primeira delas é porque existe uma tendência ao esquecimento das grandes tragédias, dos grandes crimes contra a humanidade, que as pessoas que pensam que aquilo está enterrado no passado, mas ele floresce a qualquer momento, a qualquer instante, ele aflora de novo e os mesmos personagens reaparecem com força total, assassinando, matando. Eu dou como exemplo essa própria história do genocídio, Erlange, armênio, que ele foi em 1907, 1910 ali, né? Então, aí depois você corta para a matança dos judeus, do Hitler, né? Foi em 1940, não passaram nem 30 e poucos anos. E, historicamente, tem um momento em que, quando eles estão numa reunião, lá, o comando nazista, lá com Hitler e tal, que eles decidem ordenar a matança, o próprio Hitler questiona, ele fala assim, que ele queria dominar o mundo, ele fala, como é que a opinião pública do resto do mundo vai encarar isso? Não será ruim para nós? Não sei o que tal. E o Goebbels, que está ali, que é o chefe lá de comunicação dele, lá da coisa, o Goebbels fala assim, não se preocupe, ninguém se lembra mais dos armênios. Não tinha se Cara, passado 30 anos. Esse foi o grande argumento usado para detonar a matança dos judeus. Então, com o ensinamento do meu pai, seu Carabete Necessian, era que não alimente sentimento de vingança. Eu perdi meu avô e minha avó degolados. Os meus outros 3 tios, só escapou meu pai e um irmão. Mas eles foram degolados. Lá tem foto lá no museu, lá na coisa, um morro inteiro com cabeças de armênios. E, ao mesmo tempo, tem que se falar isso, porque isso é negado. É a grande fake news, uhum. ao contrário, que é o seguinte:
A Turquia Não admite nega até que hoje, aquilo né? aconteceu. Não. E pela posição estratégica que ela tem em relação ao mundo, ao petróleo, não sei o quê, aos interesses americanos, russos, etc. e tal, O pessoal alivia. ela obriga que alguns países não reconheçam. Uhum. Barack Obama tentou fazer esse reconhecimento, o Papa Uhum. tenta, todo mundo tenta, mas ali é o seguinte: é proibido falar a palavra genocídio na Turquia. Você vai em cana. Uhum. Uhum. É pela negação. Mas, Então, isso aí é uma coisa que dói muito. Eu tive na Armênia, dei uma entrevista na televisão, e lá eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu não admito que digam que meu pai é um mentiroso. Eu uhum. não admito que todos esses armênios que perderam pai e mãe, que essas fotografias, que essas evidências, elas sejam negadas, porque é isso que eles estão dizendo. É mentira o que você está falando, não existe. Então, não dá para ficar calado diante de uma situação Em dessa. cima acho que 30 mil cadáveres, né? Agora, sabe uma coisa que eu. 30 mil? Não, É, muito mais. é. Muito mais. Foram 2 milhões, 1 milhão e tantos. Mas você vê, os registros de pesquisa, é porque é a história oficial. Eu vi, falava em 50 mil, uma coisa Não, assim. não, 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 não pode olhar, é mentira, não. Massacre mesmo. Foi massacre, foi quase todo mundo dizimado. Eles É. matavam mulheres grávidas, arrancavam fetos com baioneta, com espada. É. Era para acabar mesmo com a raça. E aí negam isso. É um perigo. Nós estamos Não, vivendo de novo negacionismo. Todo mundo nega tudo. eu errei no número, mas uma coisa que está lá também é, que é o seguinte: começaram com o extermínio de intelectuais e artistas, né? Sempre começam Sempre, sempre, pela sempre. cultura e pela Toda, intelectualidade, né? Por isso aí é o beabá. É por isso que eu falo, é engraçado. É esse bando de gente inofensiva que pensa, que escreve, que pinta, que faz música, Uhum. que canta, que dança. É impressionante como os tiranos têm eles como inimigo número um. Sempre. Primeiro acaba com esses caras, não deixa, porque pô, parece que o restante depois a gente dá um jeito, mas essa é a categoria visada em todas as histórias de todas as tiranias, de todos os tons e cores ideológicas. Massacres intelectuais. Né? Quando eu falo em cultura, eu pego a minha pistola, vontade de dar tiro em livro e tal. Uhum. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque a arte ela tem essa função de libertar, de alertar o ser humano para que ele não se deixe se escravizar, para que ele não se deixe diminuir, que ele assuma a sua grandeza, a sua liberdade, o seu sorriso. Né? Isso até teatralmente tinha aquela coisa. A gente chora no enterro, ou então sorri, quando, na verdade, a tragédia da vontade é de chorar, de gritar, fazer a morte, dá um grito, um urro, e quando você ri escancaradamente, porque o ser humano é muito maior do que essa caixa de fósforo que nos, tentam nos colocar ali o tempo todo, como o amor. Eu digo que o amor é muito maior do que qualquer instituição, a paixão. Né? E muitas vezes as convenções querem enquadrar todo mundo ali num, num lugarzinho que não é muito pouco para o amor, para a paixão. É muito pouco. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar preparado sempre para tomar essas porradas, porque os artistas também eles têm que representar a vanguarda. Uhum. Às vezes eu brinco aí, uma vez estava conversando com alguém, eu falei assim, escuta, essa menina aí, você sabia que antes de você poder usar calça comprida, um artista usou calça Uhum. comprida, e antes de você usar esse cabelo comprido, um artista usou esse cabelo comprido, e antes de poder fazer, algum artista rompeu com isso e depois virou. E as pessoas vivem com isso e não percebem, às vezes, que aquilo ali foi fruto de um rompimento, foi fruto de uma coragem, de uma atitude em relação ao que estava pré-estabelecido. Essa é a função mesmo. A gente tem que trabalhar nesse aspecto mesmo, não tem que
né? Não é queixa, não. A função nossa é essa também, e outras profissões também. Eu não sou de ficar registrando, mas tá aí outro guerrilheiro das artes, que é o Tonico Pereira. Ô, Tonico! Ele tá fugindo de live comigo. Eu É tô mesmo? aproveitando. Tá me enrolando aí, mas uma hora eu pego. Vamos passar para o troço assim, que é uma militância tua, mas é eu não sei se chama de filantropia, mas porque na verdade é uma coisa voltado. Para mim, o Retiro dos Artistas só existe ou passou a funcionar a partir da sua gestão. É bom que você fale sobre ele, até para que as pessoas que estão assistindo saibam como pode colaborar. Você continua à frente do Retiro dos Continua, Artistas. mas continua. É. Aliás, continue e tem uma gratidão eterna a você, que durante anos foi um dos grandes companheiros que mais nos ajudou lá, quando você era responsável por toda aquela parte institucional da TV Globo, mas que fazia uma ponte assim inacreditável, né? O que você Eu podia visitei, fazer. eu não foi só de ouvir falar, não. Você me fez eu ir até lá. Não, E é um você foi uma trabalho vez, levando a impressionante. Bruna Marquezine ainda Isso, criancinha isso. Não, vou abrir um parênteses que nós somos dois brincalhões. Lembra da história do túmulo do Zimbinski? lembro. Você Ele é conta ou morto, conto eu? não pode contar. Me liga o grande Sérgio Brito, É, assim, Erlanger, me chamava de Erlanger. Erlanger, o que vocês estão fazendo com o túmulo do Zimbinski, que é o diretor de comunicação da Globo, túmulo do Zimbinski? Aí eu descobri o seguinte, quando o Zimbinski morreu, coitado, ele não tinha família, não tinha nada e tal. Aí o Boni comprou um túmulo para ele e ficou como patrimônio da TV Globo. Aí quando eu falei com a diretoria, olha só, a gente vai ficar com um túmulo no cemitério São João Batista? Aí eu tive uma ideia eu acho que foi positiva. foi A gente muito positivo. doou o túmulo para o É, retiro dos artistas. Agora, no ele é nosso. discurso, eu fiz um discurso meio maroto, que eu dizia que seria inaugurado na sua gestão, mas teve muita gente que entendeu que seria com você. O Tony Ramos ficou. Isso era sempre um perigo. Eu no Retiro eu sacaneio muito, que eu falo, eu vim ser presidente porque eu mudei o estatuto e botei que todo ex-presidente tem direito à moradia. E outra vez que eu fiz um banheiro, porque tinha festa junina, eu fiz um banheiro enorme, com feminino, masculino, que nunca mais fez fila, tinha 5.000 pessoas, entravam por um lado, foi um projeto que eu fiz, não sei o quê. Aí quando eu olhei aquela fachada, um dia o cara falou, pô, ficou bonito, né? O pedreiro falando para mim, ficou bonito, seu Stepan. Eu falei assim, agora eu quero que você escreva ali, Stepan Nercessian fez muita cagada, mas construiu um bom banheiro. Que a gente Você tomou. sabe que no túmulo do Zembinsky, nós enterramos lá a nossa querida Disse Disse Migliaccio. Migliaccio, eu fui ao enterro. São os Eu dois fui ao que enterro. tem, são os dois que Eu estão lá fui ao por enterro. enquanto. É uma coisa muito chocante que você vai andando por lá, chocante nesse aspecto. Oh, lembra de mim? Eu era o palhaço, eu não tenho a menor. As pessoas, assim, tentando que a gente lembrasse de pessoas que. Mas, assim, ele está bem financeiramente, como é que as pessoas podem ajudar? Sempre ajudar a Retiro dos Artistas, entrar aí na internet, a gente aceita doação, precisa de doação. As coisas não estão fáceis para nada, para ninguém, para as instituições que vivem de doação ainda mais, com maiores dificuldades ainda e tal. E a gente vai levando, vai tocando. Esse período todo de pandemia foi muito marcante, né, para todos nós lá, porque, graças a Deus, a gente chegou à segunda dose da vacina sem ter nenhum caso de Covid lá dentro do Retiro. Isso graças à administração, a Cida, Robson, o pessoal que trabalha no dia a dia ali, e com a compreensão de quem mora ali, né? Porque isso é que é fundamental, não é o que você impõe, é o como as pessoas aceitam e recebem essas restrições. Quando tem consciência de que é importante fazer aquilo e pela inteligência, pela sensibilidade de quem mora no Retiro, não foi tão difícil todo mundo compreender que precisava se fazer um sacrifício, um esforço individual em nome do coletivo. E isso foi feito. Máscara, lavagem de mão, restrição de entrada e saída, e todo mundo segurou aquela onda desde o final de fevereiro.
E até hoje estão segurando, né? Fazendo com que o vírus não fosse lá dentro. Claro, a gente já vinha mordido de cobra, pô, já sabe, pela faixa etária, a vacina da gripe era fundamental. Você não pode ficar resfriado em determinado estado de saúde ou momento da vida. Qualquer resfriado não é catombe, eu acho. Então, isso aí foi muito bem coisa. E chegamos, nós fomos os primeiros a serem vacinados no Rio, e logo depois chegou Segunda lá dose. a segunda dose da vacina, e depois da vacina todo mundo mantendo, como eu também, estou desde março confinado, às vezes penso que vou enlouquecer, às vezes já sei que eu estou louco mesmo e tal. Mas aí, mantendo tudo isso, né, nesse momento trágico, como hoje, por exemplo, 1.700 mortes, né, um recorde de todos os tempos que hoje aconteceu no Brasil, né, e preocupante, né, Erlange, porque todas as coisas. Às vezes eu fico aqui, olho para o céu, olho para o lado e fico pensando, eu falei, pô, a vida era de uma incerteza, a gente achava tudo meio incerto. Agora acabou de ser incerta mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você é contratado para fazer um trabalho e você não sabe se aquilo vai acontecer ou se não vai acontecer. A gente fica esperando o que vai. E me preocupa hoje, antes de falar com você, eu fiquei pensando, eu falei, interessante, nós estamos mostrando uma inaptidão para a tragédia, para a tragédia bíblica. A gente não está sabendo se comportar diante de uma tragédia. Eu fiquei pensando, se, digamos, no dilúvio, né? Você já imaginou? Aquele temporal, aquela água, vai morrer todo mundo. Aí um cara falando, não, Noé tá maluco, não vai morrer todo mundo não, bicho vai ser só um mamífero, quem não for mamífero não morre. Não, mas vai morrer. Não, que bobagem, pô, não entra nessa arca não, vocês estão porra, não sei o quê. Mas não, toda vez que eu penso nessas coisas, eu sinto assim um sentimento coletivo que aquela tragédia de alguma maneira unia todo mundo e todo mundo corria para o mesmo lugar, sabiam, se juntavam. Isso dá eu tenho a impressão que isso, de uma certa maneira, fazia com que as pessoas conseguissem ultrapassar. Agora, a gente está dividido na tragédia. Está dividido na tragédia. Os corpos se despedaçando e algumas pessoas falam, não, isso é ilusão sua, rapaz. Aí bate uma cabeça na sua cara, bate uma perna, o sangue espalhando, e algumas pessoas assim, tá maluco, isso é delírio teu, né? Nada disso está acontecendo, nada disso. Talvez eu volte lá no genocídio armênio, quando eu te digo que essas coisas são preocupantes, essas realidades paralelas, tão em moda hoje que falam, elas poderiam existir, mas quando chega um momento em que essa negação, essa ficção, ela se impõe e quer destruir completamente a realidade do que você está vivendo, ai, 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 que dor, que dor, que dor. Não, você não está sentindo dor nenhuma. Isso tudo é imaginação da sua cabeça. Então, esses momentos de grande amor, de grandes alegrias, de grandes felicidades que junta todo mundo. O Brasil venceu a Copa do Mundo, não sei o quê, tá? Todo mundo se abraça, todo mundo se une, não sei o quê. Eu fico às vezes pensando, imaginou se a pessoa tivesse alguém falando assim, faz isso não, rapaz, está comemorando o quê? Não tem, não ganhou título nenhum, não. O Brasil não foi que hexacampeão, que tetracampeão nenhum, não, que tricampeão nada, que bicampeonato nenhum. Vocês nunca ganharam nada. E aí você começa a duvidar, falar, é verdade. Será que o Brasil foi campeão mesmo em 58, 62, 70? E aí começa essa negação. E separa. Ela, por mais inofensiva que seja, ela é perigosa, porque ela joga o germe da desconfiança entre as próprias pessoas. E aí ele fica assim, caralho, será que é isso mesmo?
Pô, vai ver esse cara tem razão, vai ver eu estou delirando, vai ver isso aí não aconteceu. Então é um momento assim, é, Assustador, né? é assustador, preocupante, né? E triste, né? De uma certa maneira, a gente É, não. e eu acho que você pegou um aspecto que eu não tinha aprofundado um pouco. Talvez se explique, porque eu não eu consigo até entender governantes autoritários, fascistas, coisas que o vale. Mas não haver uma comoção nacional com 250 mil mortos e as pessoas continuando indo para a praia, indo para. Não, pode deixar, pode deixar. Tá dando bronca Tá em quem? bom, tá bom. Vai comer ovo. As Pega a pessoas cerveja lá para papai, pega. a indiferença geral em relação a O esse Hernandes, genocídio que está acontecendo Hernandes, aqui também, né? você tem toda a razão, Hernandes. Agora, o que me assusta é que isso aí, a gente pergunta assim, vem cá, por que nós chegamos até aqui? Porque, de uma certa maneira, isso veio em pílulas, Uhum, veio aos poucos. Quando você vê, morreram não sei quantos ali, teve uma chacina em Nova Iguaçu, morreram 17. Morreu uhum. não sei quem. E isso tudo foi sendo aceito. É, eu vou repetir para você que, por exemplo, parece uma coisa de filme de Mazzaropi, mas quando eu vim de Goiás, eu vim de uma cidade pequena, do interior e tal, isso aqui, e que você, por exemplo, estava andando na rua e alguém estava caído na calçada, juntava, fazia um bolo para saber o que estava vendo. Várias pessoas ali querendo socorrer, querendo ajudar, isso aqui. Quando eu cheguei no Rio, tal, não sei o quê, uma das primeiras coisas que me chocou foi o fato das pessoas se desviarem de quem estava caído na calçada, etc. E aí eu morava ali na Nascimento Silva e houve um suicídio, uma mulher se jogou, cortou os pulsos e se jogou. Morreu, ficou lá na calçada. E aí no dia seguinte tinha aquele programa Patrulha da Cidade, Patrulha do Uhum, Bairro, uhum. que eu estava ouvindo. Aí o cara entrava e falava assim, e foi lá em Ipanema. A gringa não aguentou mais a solidão, fez a barba dos pulsos e se jogou, se estatelou no chão, não sei o quê. Então eu falei, porra, era uma porrada tão grande para mim, porque eu, tava, eu tinha visto aquela tragédia e depois ela noticiado dessa forma Uhum. jocosa, e não sei que era uma gringa, era não sei o que era. Então a gente foi aos poucos sendo anestesiado A vulgarização pela do drama, vulgarização, a né? morte, ela não chegou aqui. Olha, nessa pandemia mesmo, isso foi bem claro. A primeira leva, né, a gente via aqueles números, mas eles estavam tão distantes, de uma certa maneira, que te assustava, mas eram números. Aí, de repente, quando chegou outubro e novembro, cada dia mais eu comecei a receber. Fulano pegou Covid, fulano, sua tia, fulano, não sei o quê, fulano morreu, não sei quem. Então, foi chegando próximo, assim, você fala, caramba, que foi essa segunda. Aí ficou uma coisa assustadora, né? Assustadora. E, ao mesmo tempo, Erlange, eu fico vendo assim, olha como o desafio é grande. Essa, essas pessoas, quando eu saio aqui, eu preciso. Você anda aqui na Olegário Maciel, que é um point, igual a Dias Ferreira no Leblon e tal. Aí você vê aquela cheio de gente sexta-feira à noite no bar, todo mundo sem máscara, não sei mais o quê. Aí eu fico em casa, né? E eu fico pensando o seguinte, eu falo, meu Deus, essas pessoas são iguais a mim. Elas são da mesma raça. Elas vivem no meu tempo, na minha cidade. Elas são meus vizinhos, elas estão. E eu não posso, nesse momento, chegar e falar assim: filho das putas, bando de. Você quer? Essa gente não é igual a mim, porque eles devem olhar para mim, sei lá, e pensar: aquele maluco que não sai de casa, fica de máscara o dia inteiro lá, sai aqui com todo não sei o quê.
Então, esse desafio que o Brasil vai ter que enfrentar, é que se fala em antagonismo, em políticas de ódio, de separação, é uma tarefa árdua, porque eu não sei até que ponto a gente vai conseguir, mas vai ter que haver um grande trabalho de reaceitação de antagonistas, né? Como é quem vai dar o primeiro passo para achar que não é melhor do que o outro, que não é um ser humano pior do que o outro. Eu tenho tudo para chegar e falar, porra, eu desprezo esse tipo de gente nojenta, negacionista, bolsonarista, ou isso, ou aquilo outro, esses outros que você quer, você quer. Mas eu alerto, eu falo, cara, o ódio que um tem do outro, Acaba juntando, é encontrando, parecido. encontrando, porque ele vibra na mesma intensidade. O cara que acha que não tem problema, ele pensa isso com tanta convicção, aquilo é uma certeza dele que você não pode ignorar, com tanta convicção de quem tem consciência de que aquilo é um crime, né? É evidente que vai chegar um momento em que você percebe que tem um lado que vai além do que o outro, que é quando esse lado não respeita em nada a existência do outro, que é o que acontece um pouco com essas pessoas. Isso aí a gente também não dá para ser conciliador esse ponto. Eu falo, olha, Claro. tem um momento em que, pô, peraí, compadre, tá bom, você fica aí, tudo legal, você não gosta de viado? Tudo bem, então eu sou viado. Agora, tem o seguinte, você pode não gostar, mas não vem dar porrada em mim. Você Eu acho que o limite é fácil de você definir você direitos não gosta de humanos e macumbeiro, democracia. exatamente. Direitos humanos e democracia. É claro. A partir daí não dá para transigir. E eu tenho. Isso é uma coisa que eu vejo com nitidez. Existe um lado aí dessa turma que quer exterminar o outro lado. Ele ele não quer marcar diferença. Não basta para ele. Ele não quer deixar e nem permitir que o outro exista. Ele quer destruir e exterminar uma das partes. Aí esse jogo não é legal, esse jogo não é possível, né? E a gente precisa também reagir a isso. De uma certa maneira, falar, pô, alto lá, né? Alto lá. Não, as coisas também não são assim. Mais ou menos. Stefano, querido amigo. Você sabe que mudança só vem pela política com P maiúsculo, né? E aí é um pretexto que eu tenho para você falar rapidamente sobre a sua carreira política. E eu não sei, você viu qual foi a música que eu botei no seu filme? Você nem reparou? De chamada? Você botou duas. Pelo provocador que você é, a primeira que você mandou, no fundo, estava assim, uma vez Flamengo... Sempre... Não, era aquele abraço do Gilberto Gil. Aquele abraço que tem vários trechos naquele abraço. Não, mas a grande provocação foi na segunda. Qual foi a segunda? Não, mas qual foi a segunda que você não pegou? O que está tocando no fundo? A Internacional. Você entrou na política pelo comunismo? Me emocionou pra caramba. Eu acho a Internacional a coisa mais linda. A música é bonita, mas o comunismo deu mal, né? O comunista não tem culpa dos comunistas. O catolicismo não tem culpa dos católicos. Não, mas o ideário comunista, assim como a gente está vendo que o liberalismo também não deu certo, o comunismo... Outro dia eu fui pesquisar, tem 5 países no mundo que são comunistas. Todos os 5 são ditaduras. Brasil, quais são os outros 4? Coreia do Norte, China. O grande centro do capitalismo mundial é a China comunista. Mas fala aí, como é que você resolveu entrar na política? Eu sempre fui do PCB antigo e sou um eterno apaixonado pela essência do pensamento. Não o que fizeram, não o que a burocracia partidária fez com o comunismo no mundo todo, etc. Isso, é execrável, né? Eles conseguem fazer isso até com a democracia, se você pensar bem. Nós estamos aí cheios de... O Brasil está um regime democrático. O que estão fazendo com a democracia é assustador. Usando
usando a faixa de democracia para exercer uma tirania, para desconsiderar, ignorar grande parte da sociedade. Então, o que me levava sempre é essa coisa de dar, até para te dizer uma coisa, que para mim sempre marcou muito, que eu chamava da igualdade de oportunidade. E rico e pobre, isso aí desde que a história do mundo começou é assim. Agora, não era justo você partir para uma corrida e ficar segurando uma turma, um pelotão inteiro, quando os caras estão cruzando a curva de chegada, solta esse pelotão e fala, vai, vê se alcança. Pô, é uma sacanagem isso. E isso é maldoso com as crianças. Hoje a gente está vivendo isso na pele. Eu tenho aqui dentro de casa 4 crianças, uma não está estudando ainda na escola particular, porque eu não consegui pagar ainda as mensalidades, mas eu vou acertar essa semana para ele poder voltar a fazer online. Mas fez o ano passado online. Todo dia de manhã que tinha aula no mesmo horário. As outras 2, que são da escola municipal, não tiveram acesso nenhum. E elas estão matriculadas em outra escola municipal hoje. E eu fui lá, e a moça fala assim, não, o problema não é a internet de ter acesso, o problema é que a internet da escola não está funcionando. Caiu tudo, não houve pagamento. Então, não tem banheiro. Não tem banheiro. Essa distorção na igualdade de oportunidade é terrível, Erlande, porque isso vai nos levar ao quê? Eu sempre considero assim, eu sou até Rui Barbosista, a pátria é o lar amplificado, não sei o quê, então eu acredito, tá bom. Agora, se a pátria é a nossa família, se a gente tem essa noção de pátria, que nem fica pátria, patriota, patota, porra, o negócio é o seguinte, como é que você quer criar 2 filhos, digamos que o pai, o Brasil, quer criar 2 filhos, a um só porrada. Vai dormir na casa do cachorro, não tem comida, não tem tênis, não tem comida, não tem nada, não sei o quê. Ao outro, tudo, todo luxo, toda a riqueza. E aí chega um dia, quando eles se enfrentam, um quer matar o outro, o pai fala assim, mas eu não entendo, vocês são irmãos. Por que se odeiam? Porque isso acontece. Ninguém aguenta. O anúncio que chega na televisão da casa do milionário é o mesmo anúncio que chega no barraco do pobre. Só que um está anunciando um carro, está anunciando um tênis, está anunciando um brinquedo, está anunciando um iPhone, um telefone. E o mesmo está anunciando para o outro, só que um não tem a menor chance de adquirir aquilo. Então, por isso, eu volto, que o capitalismo não gera felicidade, ele gera infelicidade, ele gera frustração. Tudo que você adquire, que você consegue, te vende como melhor, logo em seguida, quando você está quase tendo uma alegriazinha de ter conseguido aquilo, vem esse mesmo cara que te vendeu isso e fala assim, olha, não fica muito alegre não, porque isso aí já era, está ultrapassado. Chegou aqui o novo, que não sei o que, aí você mais uma frustração, eu quero conseguir aquilo. E isso vai te arrancando dos seus aspectos, do seu universo de humanidade, e vai te levando a uma obsessão em adquirir, em ter, e etc., que você não vai conseguir atingir nunca esse momento sublime dessa felicidade. Você não vai ter essa consagração. Você poderia ter através do estudo. Quando você conhece as coisas, as pessoas vão estudando e vão percebendo que uma das coisas bonitas da educação, do estudo, é que ela vai dando para cada uma pessoa a perspectiva e a possibilidade dela ir além do que ela é. E essa é uma grande riqueza. Agora, isso também é tirado, isso não é dado. Isso não é dado, porque isso é patrimônio, isso é riqueza, isso é distribuição real de riqueza. Não é Bolsa Família, tem que ter também, mas não é isso. Quando você dá educação e dá conhecimento para alguém, você está libertando aquela pessoa. E eu pergunto, será que querem libertar as pessoas? Será que essa... Então, bom, e fui ser, para não fugir da sua pergunta, fui vereador por 2 mandatos no Rio de Janeiro. Depois fui eleito deputado federal pela primeira vez e depois eu não fui mais eleito na última vez que eu fiz. Agora, mas você não pensa, você continua afiliado. Um camarada como você, camarada no mau sentido, Tovares, não é Tovares.
um compadre com você, com essa visão pública e tal, você não pensa em voltar, não? Não penso porque eu fiquei muito triste, de uma certa maneira. A primeira delas foi com o quê? Num determinado momento, eu percebi que quando eu me candidatava, que eu acreditava naquilo que eu estava falando, eu nunca pedi voto para ninguém, sem ter uma convicção muito grande de que eu ia ter um papel importante para desempenhar e fazer. Depois você fica ali dentro um pouco, você se desacostuma com algumas coisas e aí você teve uma hora que eu pensei, eu falei assim, será que eu estou querendo ser eleito mesmo para os outros? Ou será que Ou eu para estou você? querendo me arrumar só porque, pô, aqui é bom, ganha uma graninha, tem um dinheiro, você vai levando, né? E você fica meio, vai se alienando. Então, nesse momento, era como se eu fosse fazer um personagem que eu não acreditasse nem no diretor, nem na novela, me deu uma certa coisa. Depois teve um fato, quando eu era deputado, que foi uma coisa que me marcou muito tristemente, foi envolver o meu nome num pretenso escândalo, Carlinho Cachoeira, não sei o quê, pegando dinheiro no bicheiro e tal. E aquilo foi muito triste para mim, porque quando você é safado, qualquer coisa que venha, você está preparado para se defender. Eu não estava, porque eu não tinha nada a ver com aquela história. Mas Era meu amigo, você foi absolvido totalmente, de tudo, né? totalmente. Não, eu acho que você ainda bem que ele não cumpriu, porque para mim, eu jamais vou te perdoar. Você me confirma, se for verdade, que você pediu para ele comprar o Messi para o Botafogo. Aí isso eu pedi. Não, eu falei, manda dinheiro que eu vou comprar o Messi para o Botafogo. Mas você Tinha foi. essa conversa. Era meu parceiro, eu tinha essas conversas com ele e tal. E eu tinha pedido um dinheiro emprestado para ele que eu precisava urgente, aí não precisei mais, devolvi e tal. Mas aquilo saiu, Jornal Nacional, não sei o quê. Aquilo me abalou É, muito. Agora você você, pensa. antes da internet, você É, enfrentou o cancelamento, né? Que as é, pessoas julgam, botam no paredão. julga pela. E agora você imagina o seguinte: aquilo aconteceu no 1º de abril. E o que aconteceu? Exatamente no dia saiu a notícia e no dia seguinte a minha irmã mais querida que eu tenho na minha vida morreu. Caraca. Então eu estava na casa de saúde, com aquela história, aquela tragédia, aquela dor insuportável para mim, minha família ali, minha irmã querida, que eu amava, Raini, não sei o quê, minha irmãzinha querida morreu. E o telefone tocando o tempo todo para as pessoas perguntando se você recebeu o cheque, não sei o que. Aí, aquilo me deu uma sensação da importância e da desimportância que certos fatos têm na vida, que minha vontade era falar assim, cara, vai pra puta que Puta pariu. que pariu. Mas as pessoas que me ligavam, a imprensa e todo mundo, e não sei o quê, elas não estavam nem um pouco interessadas naquele instante. E minha irmã foi cremada. Então, o crematório teve que esperar 48 horas para conseguir vaga. Então, você que é jornalista, você conhece isso muito bem. O auge da crise, o negócio todo, se passava nessas 24, 48, 72 horas em que eu estava com o corpo de quem eu amava para ser enterrado, e ao mesmo tempo, todo mundo dizendo o que queria, falando não sei o quê, porque foi isso, que foi aquilo. Eu falei, porra, eu tive que esperar. Essa tristeza, Erlange, para mim, dentro de mim, ela é imperdoável. Nunca mais eu teria alegria de participar desse universo que me provocou essa dor. Jamais. Então eu fiquei muito abalado, fiquei muito triste, fiquei deprimido. Deprimido assim, do meu modo de ficar deprimido. Né? Eu não posso me dar o direito de ficar deprimido, porque O Cacá fala que você tem uma melancolia esculachada, não é isso? exatamente, eu não posso. Se eu ficar deprimido, eu morro. Stefan, assim, não foi à toa que eu comecei fazendo a citação do São Sebastião cheio de flechadas, né? Foi, o que te levou? Vamos chegar ao livro. Foram essas flechadas? Você, de repente, né, eu também comecei a escrever tardiamente, mas você é mais ainda. Como é que foi o Garimpo? Fala aí do livro.
É um garimpo de almas aqui, né, Rony? É, é. Olha, eu sei, rapaz, que você também. Eu tenho certeza que nas mudanças que a sua vida teve, profissional e etc., não sei o que, fazendo, exercendo funções, que de repente tem uma coisa que te chama e fala assim, porra, eu, Erlanger, eu quero deixar alguma coisa além para as pessoas, para elas saberem o que, que eu penso, o que, que eu me conhece e tal. Então, essa história de escrever, para mim, sempre foi muito marcante na minha vida. Eu sempre gostei muito de escrever. Tenho segundo ano de ginasial, eu fui trabalhar no jornal, aquilo ali me ajudou muito na minha formação, compensou toda a falta de escola acadêmica que eu tive. Eu aprendi tudo dentro de uma redação, sendo auxiliar de revisor, vendo repórter, entrevistar, vendo os maiores intelectuais de Goiás escreverem, sentar, redigir e tal, e eu ficava ali mexendo nas máquinas, e não sei o quê, datilografando, e fazendo as leis, mas eu via que tinha um universo grandioso dentro daquela história. E eu me expressava bem disso. Eu era péssimo em gramática, mas eu era bom em redação. Eu tirava notas péssimas em gramática. Se você me perguntar por que, que o verbo, qual o tempo, por que, que eu botei uma vírgula ali, um ponto, vírgula ali, ou não sei o que, não sei o que, eu provavelmente eu não sei te explicar. Né? Eu até brinco no livro, tem uma hora que eu falo da análise morfológica, que chamava antigamente, que eu digo que é igual de secar, vai escarneando, né? E aí eu tinha isso. E fui adiando por uma série de coisas, mas assim, uma delas é que eu tinha sensibilidade de perceber que você querer enfrentar ou admitir que é escritor, que vai escrever, é algo que te exige uma Agora, entrega assim, pô, entregar um talvez original na editora é um troço assim, a caramba. mais Que profunda. pretensão minha achar que alguém vai querer ler Deus isso. me livre, Mas eu não, queria saber o processo, porque primeiro eu vou fazer uma pergunta que me faziam, só tem 2 livros, que me faziam toda hora. Ah, te reconheci no livro, ah, aquele personagem é você, aquele personagem é você. Tem um pensador que diz, eu sempre esqueço, é Sócrates, Platão, que assim, toda biografia é ficcional. Em compensação, toda ficção é biográfica. biográfico. O teu, primeiro é Não o sei quem é, seguinte, não, eu mas te, tem eu te toda a vi em razão. vários personagens, mas eu queria saber como é que foi o processo. Você sentou e escreveu, que são quase mini biografias que vão se amarrando e vão. Você Exato. escreveu, como é que foi o processo de Ah, escrita? não, isso aí tem uma história. Eu comecei a escrever esse livro lá atrás, para ser um livro, aí perdi tudo, deletei no computador, salvei 20 páginas que eu imprimi, e aí depois eu passei tempos querendo escrever alguma coisa e tinha um massacre. Sempre que eu sentava, era como se tivesse uma voz me dizendo mesmo: não, 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 é garimpo de almas. Enquanto você não terminar isso, eu não vou te deixar escrever mais nada. Aí um dia eu resolvi, eu falei, eu vou arrumar um ponto de engrenar aqui onde eu tinha parado. Aí acabei fazendo uma miscelânea, assim, aproveitei algumas páginas, algumas coisas do que eu tinha escrito, foi me vindo outras ideias, eu fui falando e botando essa coisa do desejo das almas falarem. Eu acho que escrever, para mim, de repente eu percebi assim, é você botar para fora palavras que estão dentro de você há muito tempo, coisas que estão dentro de você, mas principalmente palavras, que a gente trabalha com a palavra. Então, à medida que eu fui escrevendo, foram me surgindo palavras que iam se transformando em ideias, em histórias, etc., mas no fundo, eram palavras que não foram ditas e que elas precisavam sair, elas precisam voar, sair, brotar, ir para algum lugar. E assim eu fui fazendo até chegar a um ponto final, que era importante para mim, botar um ponto final. Falar, porra, tá aí, pronto. Terminei uma tarefa, escrevi um livro, o livro está pronto. E daqui para frente eu não tenho a menor ideia do que é ele, porque ele só vai se completar com a participação de outras pessoas. E claro que são coisas importantes quando você me diz que estava gostando do livro. Quando Não, eu li ele todo. Não estou é, gostando, não gostei todo. E eu, até assim, eu acho. Eu me identifiquei por 2 razões. Primeiro,
personagens mortos contando a vida, e isso tem no meu primeiro livro. E não é que eu tenha feito isso, você acabou de falar, depois que você distribui, aí tem crítica, aí me disseram que eu fiz um troço chamado Fluxo do Inconsciente. Eu achei que você fez exatamente a mesma coisa. Ah, que coisa boa. Não acha, não? Não foi por Eu aí? acho, pode Não, ser, mas claro. a gente não faz isso conscientemente, né? É, Senão não seria fluxo do inconsciente, né? eu só fui, como diz o outro, eu só fui escrevendo. E acabei que eu escrevi. E foi indo. E, e claro, você fica, imagina, um autor estreante, você fica, eu sou carente, inseguro, pô, eu mando o livro para alguém, aí fico com vergonha de ficar, porra, Nelson, você não leu ainda? Caralho, não sei o que, com vontade de ligar, falar, filha da puta, lê aí agora, o que você achou? E tal. Aí eu Não, fico louco para saber o que as pessoas acharam. É eu, natural. o selo de qualidade do Kaká, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, Kaká, ele leu antes, bem antes, pô, fez um 20 páginas de comentário com aquela generosidade do Kaká Dieck que só ele tem. Não, mas se ele Pô, não tivesse gostado, não, jamais. Aí depois eu é, pedi ele para escrever o prefácio. E aí muitas outras pessoas começaram a ler, pessoas que começaram a ver. Aí o Bial, mandamos lá o PDF, não sei o quê. Ele, pô, me mandou, me emocionou. Ele falou: caralho, você escreve muito, não sei o quê. Aí você vai tendo essas coisas. Aí eu fico com medo do seguinte: uma vez eu fui jogar uma pelada na Ilha do Governador. Ela artista contra repórter de rádio e tal. Aquelas peladas de fim de ano da moda, lá na ilha. E eu estava num momento bom, que eu fui lá, Gonzaguinha jogando ao meu lado, que me deu 2 passes. E eu, nessa pelada, nesse dia, inexplicavelmente, nós ganhamos de 4-1 com 4 gols meus. ah, Estou te falando, 4 gols. tem imagem? Tem imagem? Tem. Está filmado? Você sabe que em Secretário, onde eu tinha a casa de campo, no fim da carreira dele, o Garrincha, ele ia pelas cidades do interior com o time dele, que ele jogava com o time local e pedia uma grana e tal. Sabe que ele jogou em Secretário? Eu joguei no outro time, aí fica todo mundo, cadê as fotos? Cadê as fotos? Eu já não tinha Isso é iPhone. maldade. Mas esses Mas 4 gols tem? eu estou falando isso por causa de escrever, que o meu medo é o seguinte: quando eu joguei essa pelada, o campo estava lotado, tinha gente, porque logo em seguida tinha a Zico, todo mundo ia jogar a segunda pelada. Então, a preliminar era nossa, estava abarrotado de gente. O cara, rapaz, esses 4 gols me consagraram. Eu nunca mais pisei o pé naquele campo. Pô, então eu falei, agora eu vou queimar minha imagem. Volta olímpica e encerrou a carreira. Até hoje eu encontro gente que fala, pô, eu estava lá na ilha, pô, meteu 4. Eu falei, pois é, e tal. Então, meu medo é o seguinte: o garimpo de almas aqui, para a pessoa que fala que gosta, os caras, se falarem que gostaram muito, o meu medo é falar, eu não vou escrever outro, apesar de que eu já escrevi mais 2 e tem um que eu estou escrevendo. Mas o medo é esse. Ele já está nas livrarias, você vai fazer já fez um lançamento online, tem versão Tem digital. lançamento online, está nas livrarias, está Tordesilhas, está nessas coisas de site, né? O pessoal que comprou logo no início está recebendo agora, outros receberão. Eu estou levando bastante fé no livro, porque é isso que você falou. No fundo, quando alguém está lendo e está... Pô, eu chorei, o outro fala para mim, eu me identifiquei. Pô, eu Não, me é muito vi. bom, o livro é muito bom. Então, isso aí te dá muita alegria. E é mais uma coisa nova na minha vida aí, que eu não sei o que vai acontecer, mas que agora eu vou tentar. Eu não tenho a disciplina, sabe, Arlange? Eu fico meio preocupado com a minha disciplina. Não, você sabe qual é o problema? A gente nem, hoje em dia, até as vendas, aconteceu uma coisa curiosa com a pandemia, vamos dizer que é positiva, que aumentaram as vendas online. Isso para autor nacional, sabe que acabou sendo uma vantagem? Porque as livrarias escondem os autores nacionais, você sabia disso? Só Né? bota best-seller ali na frente, que geralmente é estrangeiro, Era e igual bota cinema, a gente... só blockbuster Exatamente. É sempre Stefan, assim. Fala, Erlange, querido. a sua despedida. Erlange, minha despedida, poxa vida, a primeira coisa que eu tenho que falar
é o seguinte, primeiro que eu resolvi um grande problema meu, porque eu já estava puto da vida com essa live do Erlanger, que ficava entrevistando os outros e não me chamava. Eu já estava injuriado. Porque, pô, eu te adoro, te admiro muito, muito, tenho um Recíproco, respeito muito recíproco, grande. Você é recíproco. um profissional fora de série, você tem uma das grandes qualidades. Você foi um cara que tinha um poder, entre aspas, mas era um poder. Não é assim, todo mundo na TV Globo, que é diretor de não sei o quê, de não sei o quê, se acha. E você não se deixava se perder dentro dessa história e colocava toda aquela a sua possibilidade de realizar as coisas a favor dos outros. Eu sou um grande admirador e muito grato por Não, tudo mas que não é você essa fez, despedida. que Eu tinha que você falar para fez você fazer pelo... um texto aí. Não. Olha, eu vou ler um pedaço do meu livro. Isso que eu Vai esperava ser, mesmo. vai ser rápido, mas é Tá? assim. Não, a gente tem. O jogo do Flamengo já começou, mas meus filhos não Contra o gritaram. Nova Ah, Iguaçu. o Botafogo, ele tendo caído para a segunda divisão, ele disputa o Carioca? Disputa o Carioca na primeira. Tá. Tá É. bom. Mas não vamos fazer gol de cavadinha em vocês, não. Tá bom. Olha, Erlândia, aqui é um pouco do que eu sinto. Eu não sabia aonde queria chegar. Eu nunca soube aonde queria chegar. E talvez talvez por isso eu tenha chegado até aqui, a lugar nenhum. Na verdade, eu nem sabia onde estava quando resolvi partir. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Andei em círculos, é verdade. Busquei atalhos e soneguei as distâncias. Nau sem rumo, trem descarrilhado, avião em pane caindo antes mesmo de decolar. Isso é o que eu sou. Um desastre, catástrofe, notícia ruim, diagnóstico de fatalidades. Ergui as muralhas que me aprisionam. Depois eu falo com você, Deizinha. Deixa o papai ler aqui. Vai dormir lá, então. Volta aí. Tá, pode. Volta aí. Ergui as muralhas que me aprisionam e joguei no lixo as cartas de navegação. Viajei por estrelas e colhi nevoeiros, icebergs, encares. Comandante desmoralizado de uma tripulação que desembarcou. Me vendi por bagatela vil e não encontrei comprador. Me ofereci de graça e não encontrei interessados. Sou o que valho, e no açougue dos homens não valho nada. Caricatura de mim mesmo. Tento recuperar contornos de uma imagem distorcida, desprezada, e que nem o mais reles dos catadores de imperfeições ousa aceitar. Fui alertado e ignorei. Ousei, não por acreditar que seria possível, mas por absoluta falta de opção. Sou dos que nascem fadados a destino curto, a horizontes limitados. Encontrei portas fechadas, festas interrompidas, e meu enxoval de pagão foi feito de mortalhas. Não percam tempo deitando atenção em mim. Dediquem-se aos seus afazeres. Ocupem de suas batalhas. Sou a cor da tragédia, o som dos desatinos. O acrobata lança-se no espaço e, em seu salto triplo mortal, não encontra mão que lhe ampare. A rede de proteção foi retirada e o acrobata se espatifa no chão. A plateia se espanta e, em seguida, aplaude a próxima atração. Nesse caso, a plateia sou eu. O acrobata sou eu. E a próxima atração também sou eu. Quem é tudo não é nada. Nossa, lindo. Você sabe, me lembrou Fernando Pessoa, aquele. Sempre eu. Não, sabe sim, sempre eu levando porrada, eu pequeno. Mas só as pessoas que se consideram pequenas é que são grandes. Olha, adorei estar com você. Espero que a próxima seja a gente podendo tomar essa cerveja junto. Se Deus quiser. E, enfim, vai adiante, porque você, como diz assim, é necessário. A sua voz é importante. Tá bom. Um grande beijo. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Garimpo de alma. Vamos lá. Tchau. Vou desligar. Tchau.